Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo partindo lá da página 300, certo? Então, se você está sem seu livro, pausa o vídeo e vai pegar ele. Mas antes de a gente iniciar a leitura de hoje, vamos dar uma recapitulada naquilo que a gente viu na aula passada? Vamos lá. Na aula passada, nós vimos, que é importante sempre pensarmos. Vimos também a diferença do pensamento e da reflexão, né? Vocês lembram que o pensamento, eu recebo estímulos externos, né? Por exemplo, eu vejo este balãozinho aqui, ó, que tá colado, né? Ele é um estímulo externo porque eu vi e ele me lembra o quê? São João. Então, eu vou pensar no São João, tá? Recebi um estímulo externo, né, de fora, que me fez pensar sobre algo. Já a reflexão é diferente, né? A reflexão é o que vem de dentro. Eu tô aqui sem pensar em nada, né? Absolutamente. E, de repente, me vem um pensamento, me vem uma lembrança. E eu começo a refletir sobre aquilo, né? Sobre uma atitude que eu fiz ou que alguém fez, sobre um determinado assunto. Eu não precisei de nenhum estímulo externo, né? Eu comecei a pensar a partir de mim mesmo, certo? Ficou entendido isso? E nós vimos também, que é importante estar pensando sobre os nossos pensamentos, porque a todo momento, passa-se milhões de coisas na nossa cabecinha. Pensa-se sobre comida, sobre roupa, sobre locais, viagens, momentos que nós já vivemos, né? E às vezes pode ser um pensamento não tão legal, e a gente tem que estar pensando muito sobre isso, certo? Além disso, às vezes o nosso pensamento ele pode não estar certo. Por isso que nós precisamos estar sempre revendo, revendo e revendo, tá? Mas vamos lá, a nossa aula de hoje. Diferentes pontos de vista, ok? Acompanha a leitura aí com a tia, ó. Você pensou sobre como os sentidos podem nos ajudar a conhecer coisas novas e sobre como os pensamentos também podem ajudar nisso? Muitos filósofos também investigaram esta questão que nos trouxe várias dúvidas. Vamos ver o que eles pensam a respeito? Vamos lá? Conheça quem é. Você já ouviu falar sobre os filósofos René Descartes e John Locke? René Descartes foi filósofo e matemático. Nasceu em 1596 na França. E além de ser muito bom nas ideias e nos cálculos, foi o responsável por inaugurar um novo período da filosofia, o moderno, olha só. Isso só acontece quando um filósofo tem uma ideia realmente muito boa e com ela revoluciona o pensamento da época. Inclusive, você vai aprender sobre uma ideia muito boa de Descartes. Em uma noite de 1619, ele teve um sonho que passou a ser seu objetivo: criar uma ciência admirável, que fosse capaz de fazer todos pensarem sobre as coisas existentes no mundo. E ele conseguiu. Você verá como as teorias de Descartes são realmente admiráveis e lançam muitos questionamentos sobre o mundo. Outro filósofo sobre o qual você estudará chama-se John Locke. Ele nasceu em 1632, na Inglaterra, e criou uma teoria muito interessante sobre como conhecemos as coisas. Além de ter contribuído com a política de sua época, John Locke também era médico, o que o ajudou a criar teorias sobre a educação das crianças. Ele misturava tudo o que sabia em suas teorias: conhecimento, política, educação. A respeito da ideia mais interessante de Locke, que Locke teve, sobre a mente das crianças, você aprenderá agora mesmo com seus colegas e seu professor, tá? Vejam só. A gente vai ver um pouquinho da teoria dos dois, tá? Tanto da teoria de Descartes quanto da teoria de John Locke, ok? Vamos para a página 301, tá? Essa página aqui, gente, ela tem uma realidade aumentada, tá? E no final da aula eu deixo o videozinho aí para vocês verem, certo? Vamos lá. John Locke acreditava que todas as pessoas eram como uma tábula rasa, um papel em branco, que aos poucos ia recebendo escrita, novos desenhos e novas letras. Para esse filósofo, as pessoas construíam conhecimento à medida que adquiriam experiências, principalmente as obtidas por meio dos 5 sentidos. René Descartes, por sua vez, acreditava que os 5 sentidos poderiam ser enganosos, como já vimos no capítulo anterior. Por isso, ele passou a desconfiar de tudo que recebia por meio deles. Já pensou como poderia ser isso? A maneira que encontrou para saber se algo era realmente verdadeiro foi duvidar de tudo.
Com essa atitude, ele fez uma descoberta. A única coisa da qual ele não poderia duvidar era da sua capacidade de duvidar. Essa capacidade de duvidar vem de uma parte muito importante de nós, assim como os 5 sentidos, que é o pensamento. Então, para Descartes, o único jeito de conhecer algo de verdade era por meio do pensamento. Então, vejam só, gente, tá? A diferença de um para o outro, tá? John Locke, ele acreditava, né, que a pessoa era uma tábula rasa, era uma folha em branco, nascia sem nada e ia aprendendo, ia tendo conhecimento a partir das experiências, partindo dos 5 sentidos, tá? Da visão, do paladar, do olfato, do tato, ele acreditava nisso. Já o Descartes não, né? Ele costumava duvidar sobre tudo. Então, ele achava, né, que a única forma de se provar que algo era verdadeiro ou falso seria duvidando daquilo e questionando, tá? Então, vamos lá. O que você achou das teorias? Com qual dos 2 filósofos você concorda? E aí, você concorda com o quê? Manda um áudio pra mim no final da aula dizendo: tia, eu concordo com Descartes. Eu acho que a gente precisa realmente duvidar de tudo, tem que pensar muito sobre as coisas para poder ter uma certeza. Ou você acha que nós somos como John Locke, né? Que a gente nasce em uma tábua rasa, nasce em papel em branco e vai adquirindo conhecimento de acordo com as experiências que nós vamos tendo a partir dos 5 sentidos. E aí, com qual das 2 teorias você concorda, certo? Então, por hoje, meus amores, é só, tá? Fico no aguardo dos áudios, ok? E vou deixar o videozinho da realidade aumentada aí pra vocês. Beijo, se cuidem, deixa tua curtida aqui no vídeo e até mais. Tchauzinho! Você já parou para pensar sobre como aprendemos as coisas? Esse é um assunto que dá muita conversa e alguns filósofos já pensaram muito sobre isso. Hoje, vamos conhecer um pouco do que John Locke e René Descartes pensavam sobre o assunto. John Locke acreditava que a nossa mente era como uma folha em branco. Tudo o que aprendíamos pelos 5 sentidos ia preenchendo essa folha. Assim, guardamos e aprendemos as coisas em nossa mente. Já René Descartes era mais desconfiado. Como se enganou muito com os 5 sentidos, achava que a gente não aprendia as coisas direito quando confiava neles. Por isso, ele perguntava sobre tudo e duvidava de tudo o que via, investigando se aquilo era verdade mesmo. E com isso, ele descobriu uma única coisa da qual não podia duvidar, do seu pensamento, que o ajudava a duvidar de tudo. Como você viu, as opiniões de René Descartes e John Locke eram bem diferentes. E você, o que acha disso?